Agora sim. Pronto, assim já está. Ok. Peço desculpa, Não há não, problema. não estava a funcionar. Olá, boa noite. Hoje, bem-vindos a mais um episódio do Offside, especial formação. Hoje a nossa convidada é a Rita Melo, treinadora das juvenis e das mini na equipa do Tasteu da Maia, ginásio clube. Vou começar, como é que tem sido gerir as atletas nesse tempo diferente, onde não existe a competição, só os treinos. Como é que tem sido essa gestão? É assim, tem sido bastante difícil, não só gerir a motivação das várias atletas, mas também estas indas e vindas de isolamentos e quarentenas é sempre muito mais difícil gerir nesta fase em que estamos do que propriamente numa fase dita normal. Na equipa de juvenis até tem sido relativamente fácil. Elas são mais velhas, não é? A partida já têm os objetivos bem traçados daquilo que querem. Vieram de uma época que estava a correr relativamente bem. A forma que elas encontraram para, de certa forma, recuperarem a motivação foi continuando a treinar e ao nível que elas estão habituadas a treinar. Já nas minis é mais complicado, não é? São mais novas. Os pais aqui exercem uma influência fundamental nas idas e vindas, elas ainda são muito dependentes. O que está a passar mais no escalão de mini vôlei é que nós temos tido muitas desistências, não é? Ou restrições. Alguns pais não deixam porque pensam, julgam que não é seguro e então acabamos por reduzir imenso o nosso número de atletas em treino. De qualquer forma, tem sido bastante difícil gerir a época em si, mesmo não tendo competição, porque além de todas as condicionantes que as atletas têm, como o caso das lesões e algumas especificidades de determinadas atletas, depois tem estas ausências, estas intermitências que elas ficam 15 dias ou mais sem poder aparecer e depois vêm numa condição física bastante inicial, não é? Há perdas significativas de rendimento e de condição física que nós temos que a todo momento tentar recuperar. Isto em equipas técnicas bem apetrechadas, digamos assim, com treinadores adjuntos, é mais fácil de gerir. Em equipas técnicas de formação, principalmente, que muitas vezes os treinadores se encontram relativamente sozinhos, torna-se mais difícil de gerir todas estas variantes. Uma atleta está lesionada, a outra acaba de vir de um isolamento, não pode saltar. São todas estas condicionantes, além da carga física, não é? Da musculação, que às vezes temos que adaptar, também há a carga específica do treino, o tipo de trabalho que se vai fazer no treino, determinada atleta já pode saltar, outra não pode saltar. Então, o que nós temos optado por fazer, mais até na equipa de juvenis, que são mais velhas, já têm as posições mais ou menos atribuídas, digamos assim, é muitas vezes trocar-lhes a posição. Por exemplo, uma recebedora, uma ponta recebedora, pô-la na posição de livre para não ter tantos saltos, tanto impacto, tentar gerir assim desta forma para que ela volte à forma rapidamente e também sem prejudicar a sua condição física e o seu bem-estar, não é? Em parte. A Rita há pouco falou na questão das distâncias, principalmente nas mini. Elas ainda são muito novas e é naquela altura em que se está a tentar criar o bichinho da prática desportiva. Essas desistências podem ser recuperáveis no futuro, elas voltarem quando essa questão da pandemia passar, ou podem-se perder para aquilo
que é o sedentarismo, é o as deixarem de praticar desporto? Olha, eu em relação a isto tenho várias coisas a apontar e a acrescentar, que é, muitos dos clubes, de certa forma, atravessam fases difíceis em termos financeiros, não é? E uma das formas que se conseguiu, ou se pensou conseguir, combater a pandemia, digamos assim, é reduzir ao número de treinos. Quanto a isto, eu sou da opinião que, não indo contra as regras de lotação dos espaços da DGS, não sou a favor de se reduzir o número de treinos. Em primeiro lugar, porque o desporto tem um papel fundamental na vida social e na condição física e bem-estar dos atletas, não é? Portanto, o desporto ocupa uma parte da vida dos nossos atletas que é como se fosse um escape a todo aquele stress diário de aulas, escolas, transportes, etc. Depois também há o desenvolvimento a longo prazo do atleta, não é? Da mesma forma que os professores na escola têm um plano de formação, um programa letivo, eu creio que todos os clubes também deveriam ter um plano de formação. E nós, da mesma forma, temos que trabalhar não para ganhar amanhã ou depois de amanhã, e isto refiro-me à competição, mas a longo prazo. Os objetivos dos treinadores deve ser manter o nível de jogo, o nível de treino, o nível de motivação, mesmo com todas estas restrições, sem diminuir, na medida do possível, as condições de trabalho, porque isto vai ter um impacto muito grande, não só no criar o bichinho, como referiu, não é? São menos vezes que os atletas pisam no campo, são menos interações que eles têm com os treinadores, com os colegas, com os amigos que acabam por fazer no clube. E depois há tanta coisa para ensinar, que estar a reduzir ainda mais, e eu sou um pouco suspeita para falar, porque se fosse por mim eu treinava todos os dias, ou quase todos os dias, mas às vezes já é tão pouco o tempo que nós temos de treino, que estar a diminuir ainda mais, se formos comparar a nossa realidade em Portugal com a realidade de outros países, se calhar as nossas horas de treino para outros países são um aquecimento. Então acho que temos que mudar um pouquinho a forma que nós estamos a viver esta pandemia e temos que nos reinventar. A pandemia deveria servir mais do que nunca para nós, treinadores e instituições, promovermos o desporto e a atividade física. Porque um atleta com a imunidade, com toda a sua condição e em plena forma, vai ser mais resistente, não é? Então eu creio que neste aspecto devemos investir, talvez ainda mais, porque nunca vivemos uma situação como esta, deveríamos investir ainda mais no desporto e nas nossas condições de trabalho e que vamos oferecer aos atletas. E depois desmistificar, se é que posso falar assim, a ideia de que o desporto ou o atleta ir ao clube é um risco enorme. Ou ele vai ao clube e vai ser contagiado. Nós nos clubes temos adotado medidas de segurança, não é? Ao nível de higienização do material antes e depois do treino, das mãos, a nossa própria forma de nos relacionarmos com os atletas e entre eles mudou. Já não há o toque, já não há o cumprimento inicial que costumava haver. E depois, sendo o voleibol a nossa modalidade e tendo a DGS considerado o voleibol uma modalidade de risco médio, eu creio que não deveria haver lugar a tanto alarmismo, de certa forma, precipitado, na minha opinião. Como é que eu hei de dizer?
A maioria dos contágios, digamos assim, que eu tenho vivido enquanto treinadora nas minhas duas equipas, a maioria dos contágios até se tem dado em casa ou então na escola. Atletas que decidiram não vir ou que os encarregados de educação acharam que seria mais seguro não vir, acabaram por contagiar-se fora do clube. Então isto tudo depende da forma como nós abordamos a pandemia, sendo que nós, treinadores, também devemos ser os primeiros a dar o exemplo. Não desvalorizar o uso da máscara, não desvalorizar a higienização do material, as entradas e saídas do pavilhão pelos lugares assinalados. Creio que nós, treinadores, temos uma função transformadora nesse aspecto. E se nós também, de certa forma, nos mantivermos informados daquilo que se está a passar e seguirmos as regras, creio que os atletas também à partida se sentirão mais seguros e mais conscientes em relação a isso, nomeadamente à avaliação dos seus próprios sintomas. Eu já tive atletas das juvenis, por exemplo, que mandaram mensagem: professor, eu lamento muito, mas hoje não me estou a sentir em condições por isto ou por aquilo, então creio que é mais seguro não ir ao treino e treinam em casa. Fazem o plano de quarentena, que nós temos o chamado plano de quarentena em casa. Não é a mesma coisa, mas é a forma que nós nos reinventamos e temos que nos reinventar para assegurar o desporto nos tempos que correm. Eu, quando iniciei a preparação para este especial formação, encontrei uma frase do Tomás Moraes muito interessante e vem de encontro àquilo que a Rita estava a dizer. O desporto desenvolve cada indivíduo como um todo através dos pilares comportamentais, educar, orientar e estimular pelos valores, pelo exemplo e para a excelência, fomentando a prescrição de objetivos, preparando para lidar com o fracasso, ensinando a ganhar e a perder. Isso é também importante no desenvolvimento dos jovens, porque eles um dia vão ser adultos e é também importante para eles viverem em sociedade, socialização, tudo aquilo que, mais para além do desporto em si, todos os outros valores têm importante também. Sim, bastante. Nomeadamente a resiliência, não é? A perseverança, porque eu vejo por elas, não é? A paixão que elas têm pelo desporto vem muito também da vontade de competir. E sei que é um elemento fundamental para elas, tanto para as mais novas como para as mais velhas, até porque é um ambiente diferente, é todo um contexto diferente, os pais estão presentes, os amigos também estão presentes, há sempre as trocas, o adversário. São sempre situações que, de certa forma, acrescentam à motivação. Em relação a isso, e sabendo que algumas estão a assistir, quero deixar uma palavra de agradecimento a elas, porque realmente eu tenho muita sorte nos grupos que treino, porque são atletas bastante conscientes, são meninas bastante conscientes. E digamos que têm mesmo o gosto pelo que fazem, e o que fazem não é, na maioria das vezes, não é mais ou menos, dão sempre tudo aquilo que têm. E é isso também que nós tentamos implementar nas mais novas, que desde sempre, a partir do momento que elas entram no pavilhão, elas têm que dar e cumprir com tudo e dar tudo de si, até porque é isso que vai ser esperado delas um dia mais tarde na vida, não é? Tanto na faculdade como no emprego, nem tudo é como nós queremos a todo o tempo e temos sempre que nos reinventar. E de certa forma esta pandemia veio mostrar mais uma vez que nada é certo. E nós até podemos estar numa fase ascendente muito boa, perfeita, e de repente vem assim uma coisa destas e tira-nos tudo que nós achamos que é certo. Eu acho que isto também veio mostrar a importância do desporto, aquilo que elas realmente querem e o que lhes dá prazer.
A questão da competição, a falta da competição, existe o processo de treino, o momento de treino, mas a competição também é importante, até mesmo o rendimento delas enquanto equipa, para funcionar enquanto equipa. Acha que pode existir uma quebra de rotinas, porque daqui a pouco estamos a falar há um ano em que não há competição de formação, essa quebra de rotinas entre elas e depois entre a equipa? Sim, bastante. Há uma competição saudável dentro das equipas, não é? Que é muito importante manter do início ao fim. E sem a competição formal fica mais difícil. É mais difícil nós, treinadores, tentarmos encontrar formas nos treinos, até nos próprios exercícios, de criar ou de simular essa própria pressão e as características do jogo. Até pela sua própria avaliação. Nós filmávamos os jogos, elas tinham acesso à performance delas, aos números, até ao próprio adversário. Então era sempre ali mais digamos, uma alfinetada para elas se mexerem e estarem em constante movimento, em constante busca para serem melhores. O que esta falta de competição também veio trazer é uma suave tendência ao facilitismo. Prof, mas nós não temos competição este fim de semana, se calhar eu posso me baldar um bocadito no treino na quarta ou na terça e depois chego ao final da semana e se estiver melhor, pronto, dou mais, não é? É sempre difícil combater estas oscilações de empenho ao longo da semana. E aí é que nós treinadores também temos que ser um pouco sensíveis também a este fato, não é? Nunca antes se viveu algo semelhante e nós às vezes, e eu na maioria das vezes, quando o treino não corre de acordo com aquilo que eu tinha estipulado ou elas não responderam ao nível que eu acho que elas estariam capazes, sai sempre um bocado chateada, um bocado frustrada, não é? E aliás fazemos questão de lhes passar isso. Acontece que também para elas acaba por ser difícil de gerir. Elas são mais novas, não é? À partida têm muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. No caso das mais velhas, alguns professores até acabaram por compensar ou duplicar as avaliações, não é? Para tentar recuperar os meses que estiveram sem aulas ou a ter aulas à distância, que não é exatamente a mesma coisa. Então agora há avaliações de todos os tipos e o que eu sinto nas nossas atletas é que em determinados momentos andam mesmo ansiosas e não conseguem lidar muito bem com esta gestão de tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. É mais uma coisa que os treinadores têm de gerir, além da carga física, além da carga de treino, específica do treino. Há também a carga emocional, a carga interna que nós temos que estar sempre a todo momento a tentar avaliar e a tentar adaptar. Ainda essa questão, a questão de, por exemplo, muitas vezes os horários escolares serem demasiado preenchidos, o que acaba por retirar tempo aos jovens e às jovens de fazer outras atividades que possam também ser importantes para o seu desenvolvimento. No pós-pandemia seria interessante também repensar essa questão dos horários para permitir aos jovens também ter outra flexibilidade entre as aulas e outras atividades? Eu creio que sim. Não sendo uma especialista no assunto, nem sendo jurista, eu acho que a nossa Constituição, a nossa legislação para o desporto é muito precária e já está obsoleta. Há países que talvez com menos conquistas do que nós, digamos assim, como país, abordam o desporto de uma forma completamente diferente e muito mais integradora.
na minha opinião, e com base naquilo que é a política desportiva de outros países, as aulas ou o tempo de aulas, esta noção de escola a tempo inteiro ou a tempo integral, sobrecarrega as crianças e os jovens de uma forma que, na minha concepção, me parece exagerada, porque eles são obrigados a passar demasiado tempo lá que não estão propriamente a produzir ou a aprender. Isso acaba por desgastá-los mais e depois acaba por tirar tempo que poderia ser gasto em lazer e, sobretudo, em desporto. Nós treinamos muito tarde. Nós somos um país que treina muito tarde. As juvenis, em particular por uma questão de horário escolar, os nossos treinos acabam todos às 9h30 e às 10 da noite, sendo que nunca é essa hora, não é? Porque nós treinadores esgotamos o tempo mesmo ali até o limite, é para terminar às 9h30, nós não terminamos às 9h15, terminamos às 9h30 ou se pudermos arrastar mais uns minutinhos, arrastamos mais uns minutinhos. Ou seja, o atleta ainda tem que arrumar o material, higienizar o material, tem que arrumar as suas coisas e depois é que vai para casa jantar e depois descansar para depois... Tenho atletas que acordam às 6h30 da manhã para irem para os colégios ou para as escolas, no caso. Portanto, creio que... Mas isto é uma questão de sistema, não é? Os treinadores, neste aspecto, não sei se poderão fazer ou se já não tentaram fazer, mas talvez buscar um pouquinho mais de unidade para podermos falar todos e termos mais força para que se mude realmente alguma coisa, mas isto já é algo maior do que nós, digamos assim, já é uma coisa mais sistémica que devia ser repensado e reformulado, até porque os tempos mudaram e se calhar estamos a seguir legislações de há 20, 30 anos atrás. Eu no primeiro episódio tive a tia Ana Carvalho, jogadora de handball do Santa Joana da Maia. E ela também falou nisso, a questão da desvalorização que existe na nossa sociedade em relação ao desporto. E não há muito a ideia da importância do desporto tem para o nosso desenvolvimento. Acredito que, por exemplo, o desporto escolar poderia ter uma importância também aí, se fosse desenvolvido de outra forma e trouxesse os jovens para uma pré-competição que depois os clubes pudessem aproveitar? Com certeza, com certeza. Creio que o desporto escolar deveria ter outra importância nas escolas, mas isto lá está, mais uma vez, é uma condição sistémica, é algo que tem de vir de cima, não é? Também temos a questão de que os professores também se sentem muito desgastados e pressionados com várias questões, não é? Muitos até já perderam a vontade ou a paixão de ensinar, então restringem-se várias vezes ao seu horário de aulas e depois se calhar não estão ou não têm condições para investir mais do seu tempo na questão do desporto escolar. Mas creio que sim, creio que deveria haver uma valorização dos professores, em primeiro lugar, e segundo, deveria haver uma valorização dos professores que investem neste tipo de iniciativas, nomeadamente no desporto. Temos a questão dos Estados Unidos, que nesse aspecto é muito forte, no desporto universitário e mesmo no high school, no liceu. Então, acho que nos devíamos focar nos bons exemplos, digamos assim. E creio que nós, treinadores, também deveríamos dar o exemplo em todos os aspectos. Não é só em propriamente dar o treino. Há muitas coisas por trás disso.
quer em termos de pandemia, quer em nos exercitarmos também regularmente para que as nossas atletas nos vejam como exemplos, termos boas rotinas para que elas nos sigam e não seja só aquele discurso vazio de quem prega e depois não cumpre aquilo que diz. Acha que pode ainda este ano existir uma retoma da competição, nem que seja a um nível mais distrital, ou não será possível? Eu gostava muito que fosse possível. Aliás, acho que já se criaram condições, ou que se podem criar condições, para a competição se tornar possível. Já agora fazendo uma crítica ao sistema, mais uma vez, se há condições para se realizarem touradas com público, também há condições para a formação competir de forma segura. Portanto, tem de haver um pouquinho mais de coerência no discurso das várias instituições. E depois dar-se talvez mais autonomia para determinadas instituições locais tentarem viabilizar de forma segura as competições, fazendo experiências. Pode dar certo, ou numa ocasião pode dar certo, noutro lugar pode dar mais certo e haver partilha de informação, porque é só assim que nós crescemos, não é? E se nós dissermos logo à partida que não, vamos sair duplamente prejudicados. Primeiro porque não vamos ter a competição, que é algo tão importante para nós, vamos ser prejudicados em termos de desenvolvimento do atleta, e depois também a pandemia, como já vimos, é algo oscilatório que depende muito do comportamento de cada um de nós. E não é porque o indivíduo está no clube que depois não vem cá para fora e não tem comportamentos que vão ser de risco. E não vai haver o contágio. Portanto, creio que há, ou que está a haver, um determinado alarmismo exagerado, em que nós instintivamente dizemos logo que não. E não testamos. Às vezes, se nós experimentássemos e testássemos, nem que fosse em jogos de treino, por exemplo, que nós estamos proibidos de fazer no clube, se experimentássemos numa fase inicial, talvez fazer jogos de treino com equipas de fora, sem contacto, com cuidados redobrados, se calhar isso serviria de experiência e de prova para que se pudesse viabilizar mais cedo e segurança à competição. A equipa sénior do Castelo da Maia é uma equipa que aposta muito na formação, nas jogadoras da formação. Poderá no futuro, nos próximos 2, 3, 4 anos, existir uma redução de número de jogadoras e as equipas terem alguma dificuldade para também sobreviver? Existindo a questão orçamental, os clubes não têm muito dinheiro, apostam essencialmente na formação. Se houver desistências nos talões base, torna-se mais difícil para os clubes. Sim. Com certeza, se nós não fizermos um trabalho de base e deixarmos de apostar na formação, iremos mais tarde colher, ou não colher, no caso, os frutos que não semeamos. Isto depois acaba por ser um ciclo vicioso, não é? Porque havendo uma redução drástica do número de atletas em termos nacionais, o que vai acontecer é que os clubes vão acabar por se ver obrigados a ir buscar fora, não é? E os clubes não passam ou não têm uma saúde financeira que lhes permita, uns mais do que outros, ir lá fora contratar atletas. E isso pode pôr muitos clubes em risco. Daí, lá está, ser ainda mais importante nesta fase todos os agentes desportivos apostarem na formação. Talvez
não sei, nós experimentamos trazer atletas séniores à formação, mas depois acaba por ser complicado, não é? Porque isso vai contra as regras da DGS, então acaba por também aquele contacto que havia de as equipas séniores descerem para os mais novos tentarem seguir as pisadas e terem os ídolos, não é? Os seus ídolos, acaba também por ser dificultado nesta fase. Mas sim, é uma situação muito perigosa e delicada que todos os clubes estão a viver agora. E creio que nesta fase o governo também poderia ser um pouquinho mais sensível e apoiar mais os clubes, porque há realmente aqui uma situação crítica de desinvestimento e nós temos mesmo de mudar essa forma de pensar o desporto. O desporto já não é mais uma ocupação de tempos livres. O desporto federado é um estilo de vida, é uma escolha. Portanto, creio que é mesmo fundamental tomarmos medidas que venham, de certa forma, dar mais condições de trabalho aos treinadores da formação, para depois os treinadores das equipas séniores poderem trabalhar com um leque mais alargado de atletas e de preferência nacionais. Outra questão também se pode pôr em causa neste momento é a questão de quando uma jogadora está em mudança de escalão. Neste caso, uma jogadora juvenil passa para júnior. Ou seja, lá está, estamos a falar, porque estamos há praticamente um ano sem competição. As jogadoras júniores, algumas delas até podem estar envolvidas com o sub-21, a treinar ou a jogar. Poderá ser um handicap negativo para uma jogadora que muda de escalão, não ter tido essa fase de competição durante praticamente um ano e que não tem evoluído como se desejava? Sim. É assim, é sempre muito complicado, não é? Sobretudo nas fases mais jovens, em que há determinados intervalos maturacionais e de desenvolvimento que, deixando passar, são oportunidades que nunca mais voltam, não é? O percurso da atleta não dá para depois voltar atrás e voltar a fazer de novo. Nós no clube até temos a situação de já termos fundido, digamos assim, em determinadas situações, 2 escalões, devido ao reduzido número de atletas, devido a condições de isolamento, ou quarentena, ou até de desistência. Agora, o que nós temos que pesar na balança é até que ponto é que eu subir uma atleta de escalão vai ser benéfico para ela, ou então mudar o tipo de trabalho que se está a fazer. Por exemplo, nós nas mini-B já não temos treinado 4 contra 4, já temos treinado só 6 contra 6. Primeiro porque as mais novas, as atletas mais novas, de primeiro ano de mini-B, alguns encarregados de educação não autorizaram que elas continuassem no clube enquanto a situação não melhorasse. Então só ficamos praticamente com atletas que serão, se tudo correr bem, infantis para o ano. Então o que nós pesamos foi até que ponto é que nós, em termos motivacionais, vamos conseguir manter estas atletas motivadas e com vontade de treinar a bom nível, ou então se podemos passar já para uma fase seguinte sem prejudicar toda a formação que nós tínhamos pensado para elas. Então há sempre um misto que nós temos tentado fazer dos dois, não descurando o percurso do desenvolvimento delas, ir buscar um bocadinho da continuidade que nós queríamos ter feito com elas no mini-vôlei, mas já tentando introduzir vários aspectos que elas vão
de ter para o ano e se calhar antecipar e dar-lhes mais horas de 6 contra 6, digamos assim, falando mais especificamente da modalidade. Outra questão que a Rita há pouco falou atrás foi sobre a interação de as jogadoras mais novas têm com as jogadoras mais velhas. Hoje as equipas são todas numa boia, podemos dizer assim, por questões de segurança. Não há questão dos treinos, de assistir aos treinos, ou das jogadoras mais velhas poderem treinar com elas, nem a questão de assistir aos jogos. Isso também era uma questão de motivação para elas olharem para o futuro e dizerem um dia quero estar ali também, quero chegar a teu patamar. Sim, com certeza, isso deixou de existir. Até é mais complicado depois elas acompanharem e conhecerem as atletas que representam o seu próprio clube, porque elas não têm permissão para ficar na bancada, nem a não ser o tempo estritamente necessário para se prepararem para se vestirem e se prepararem para sair, mas sim, todo este acompanhamento, todo este contexto que havia de idolatrar um determinado jogador, acompanhar o percurso, talvez se calhar este seja mesmo o mais importante, acompanhar o percurso de um atleta que fez toda a formação no Castelo, no caso, no clube, e depois ingressou uma equipa sénior, todo aquele orgulho, toda aquela admiração que se calhar uma Mini sentia por ver uma atleta ingressar numa equipa sénior nestas condições, acabou por se perder dadas as condições que vivemos hoje. Mas nós tentamos, na medida do possível, sempre estimular e sempre que há a questão dos jogos, promovemos sempre os apanha-bolas, há sempre aquela rotação de atletas para todos terem a oportunidade de ir ver e vivenciar também um pouquinho esse contexto que creio que é importante, apesar de ser pouco, não é? Até porque vários jogos dos campeonatos séniores têm sido adiados, não têm ocorrido, portanto é sempre muito delicado e há coisas que vamos perder, com certeza, e que depois no futuro vamos ter que tentar implementar e tentar ir buscar, de certa forma, recuperar. Um dos problemas que eu acho que existe em Portugal em relação à questão do desporto é que nós não somos um país com uma grande cultura desportiva, ou seja, nós somos um país com uma cultura clubística e depois anda à volta dos principais clubes. Por exemplo, a questão de termos Sporting, termos Benfica, termos Porto no escalão sénior no voleibol feminino, acha que pode também no futuro ser importante para trazer novas atletas para a modalidade? Sim, é sempre bom, não é, ter os três grandes em qualquer modalidade. Traz outra visibilidade ao desporto, à modalidade em si, não é? Depois há toda a envolvência que as atletas transferem, de certa forma, do futebol para a sua modalidade, não é? E depois acaba por ser o poder de um clube grande, acaba sempre tem os prós e os contras, não é? Mas falando só dos bons aspectos, acaba por alavancar, digamos assim, clubes que, não estando tão perto desses clubes grandes, digamos assim, em termos de captação de atletas, pode ser uma vantagem. Portanto, creio que é sempre bom ter os três grandes com as condições financeiras que daí advêm, não é? Para a modalidade é sempre bom trazer mais competitividade
pronto, aos campeonatos, não é? Quer com atletas de fora, quer promovendo também e dando mais condições e melhores condições de treino aos atletas nacionais que com esta troca de experiências vem o seu nível de rendimento a ser otimizado. Agradeço mais uma vez a Rita ter aceitado o convite e votos de muito sucesso e desejo também um Feliz Natal e um bom ano de 2021. Obrigada pelo convite, espero que a iniciativa tenha muito sucesso, continue a realizar-se e espero ter estado à altura. Pronto, foi o meu contributo, digamos assim, singelo. Muito obrigado. Foi um grande contributo. Obrigada, boa noite. Obrigado.